Bom dia, amados. Bom dia, vamos continuar com a nossa leitura, de Provérbios, para quem está acompanhando. A gente está fazendo uma maratona da sabedoria, lendo Provérbios todos os dias. Provérbios tem 31 capítulos, Foi um livro que está no Antigo Testamento, foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás. Salomão foi o homem mais rico que já existiu e mais sábio também. Conta a história que se o dinheiro de Salomão tivesse ainda, se os bens dele tivesse aqui ainda, ele teria mais ou menos 5 a 6 vezes a riqueza que existe no mundo. Então, ele realmente foi um homem próspero. Ele governou por 40 anos, num período que existia muita guerra, E lá estão em guerra de novo, Então, ele governou por 40 anos num período de guerra e ele governou com muita sabedoria, por isso que não havia guerra nesses 40 anos. A gente hoje vai ler o 10. Ontem eu li o 9, mas eu perdi o vídeo, só tá lá no YouTube para quem quiser olhar. Eu vou dar uma passadinha no 9 porque ele é pequenininho e a gente vai entender um pouquinho. Então, só para que a gente, também para quem não conhece aqui como é que é dividido o livro de Provérbios, ele é dividido em 3 etapas, de 1 a 9, então é um convite à sabedoria, é um convite para que a gente fuja da insensatez. Do 10 ao 24 são os ditados dos sábios, são novos drivers para nossa cabeça, e do 25 ao 31 é o comportamento dos nobres. Então hoje a gente vai ler 9, que eu li ontem, mas não consegui salvar o vídeo aqui no YouTube, e depois a gente lê o 10 também. Então, eu vou ler o 9:1. Banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Quando fala em casa, fala em morada, fala em lar. Então, a sabedoria construiu a sua casa e esculpiu 7 colunas, que são alicerces dessa casa. E quais são as 7 colunas da sabedoria, da casa da sabedoria? Primeiro é o temor ao Senhor, está em Provérbios 8:13. Segundo, a dependência de Deus, Provérbios 3:5. Terceiro, a prudência, Provérbios 8:12. Quarto, humildade. A humildade antecede a honra, Quinto, conselho, Provérbios 15:22. Sexto é a honra, Provérbios 17:4. E sétima, a instrução. Então, quais são as 7? Quem quiser olhar melhor, ontem eu expliquei melhor, tá lá no YouTube. Então, as 7 colunas da sabedoria, da casa sabedoria: o temor ao Senhor, dependência de Deus, a prudência, a humildade, conselho, honra e instrução. Essas são as colunas que construíram a casa da sabedoria, é aquilo que a gente deve buscar para a nossa vida também. 9:2. Matou os animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou sua casa. Quando fala em matou os animais, fala de um sacrifício. Há um sacrifício para todos aqueles que buscam a sabedoria. Qual que é o sacrifício, Janice? Todos os dias a gente tem que fazer as boas escolhas. E às vezes nos parecem aos olhos mundanos que essas escolhas não são as melhores, as mais saborosas, porque tudo que é bom, parece que tudo que é bom é aquilo que a gente não deveria estar fazendo, nesse mundo. Então há uns sacrifícios, e quando fala matou os animais, isso fala de um sacrifício para a festa e preparou o seu vinho. Toda vez que a Bíblia fala em vinho, ele fala em alegria, alegria do Senhor. Então, quando fala na festa do Senhor, na festa da sabedoria, a gente fala numa festa que existe alegria. Também arrumou sua casa, fala de ordem, E isso também são características da sabedoria. A sabedoria tem 5 características. A primeira é o sacrifício, porque a gente às vezes tem que sacrificar aquilo que a gente gosta e gostaria de fazer. Por exemplo, se eu quero perder peso, eu não posso estar comendo tudo aquilo que eu gosto, eu tenho que comer aquilo que eu preciso comer. Se eu quero ter sucesso no meu trabalho, eu não posso estar perdendo tempo nas redes sociais ou fazendo coisas que não estão de acordo com aquilo que eu tenho no meu foco. Então, isso é o tipo de sacrifício. Se eu quero meu ministério, eu preciso estudar. Se eu quero ter a palavra de Deus dentro do meu coração, eu preciso ler. Então, esses sacrifícios que se fala. Então, as características da sabedoria: primeiro é sacrifício, segundo é fazer tudo com alegria, porque o caminho tem que ser feliz, o caminho tem que ser alegre. O terceiro
a ordem, né? Precisamos estar em ordem, não só ordem, não só uma organização de coisas dentro, né, de forma estrutural, mas também uma organização do que vamos fazer e do que estamos consumindo. O quarto é aquilo que consumimos, o que a gente, né, as características da sabedoria: sacrifício, alegria, ordem, comida, o que a gente tem ingerido, o que a gente tem colocado para dentro da gente, e sensatez, né? Essas são as características. A gente tira isso do 2 até o 4. Matou seus animais para a festa e preparou seu vinho. Também já arrumou sua mesa, enviou suas criadas para que nos lugares mais altos da cidade faça esse convite: que os ingênuos venham para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, como do meu pão e bebo do vinho que preparei. Quando fala dos ingênuos, é aqueles que ainda não têm a sabedoria, não têm o conhecimento. Então, para a gente ser mais sábio, a primeira coisa que a gente tem que buscar é o conhecimento. Busquei o conhecimento, vou entender o que está escrito. Terceiro, vou verificar se aquilo eu consigo ou não colocar na minha vida, vou discernir. Quarto, vou aplicar. E 5, entro na... Às vezes me faltam as palavras, ainda mais de manhã cedo. Entro aqui no fluxo da sabedoria, né? Então, não é difícil entender, mas é um rito, né? Então, quando ela fala que o ingênuo veio para cá, porque o ingênuo precisa do conhecimento, e aos que não têm juízo, ela diz: os que não têm juízo são aqueles tolos que já têm o conhecimento, mas são os do 880. Eu sou bem assim, eu não mudo, quem quiser que seja assim comigo. Então, esse é o tolo que já tem certo conhecimento, mas ele não sabe aplicar, não entende, não faz, né, a verificação daquilo que serve ou não para ele, não aplica também. E ela diz: a sabedoria, quem é ingênuo, venha para cá, e os que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão, né, como do pão da sabedoria, e bebo do vinho com alegria. Então, o que é se alimentar da sabedoria? É transformar aquilo que você já conhece em entendimento e aplicação. Afaste-se dos ingênuos e vivam. Ande pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Aqui está falando que o zombador, que é aquele que é tolo, aquele, né, que ainda está na sua tolice, quando a gente vai fazer uma repreensão, vai ensinar alguma coisa, ele não aceita. Ele acha que a tolice dele é a sua verdade. Então aqui a orientação da sabedoria é para que a gente não vá repreender o zombador, porque a gente vai pegar, ainda vai criar um inimigo pra gente. E o sábio, ele ama a sabedoria e a repreensão justa. Então, se houver uma repreensão de uma pessoa mais sábia, ainda a gente também tem que ver a fonte, ele vai amar, porque ele ama a sabedoria, ele ama ser ajustado na sua rota. Dê instrução ao sábio e ele tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O temor do Senhor está lá no 8:13, que diz: tema ao Senhor. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala perverso. Porque por mim se multiplicarão seus dias. Por mim quem? Pela sabedoria se multiplicarão seus dias e aumentarão os anos de vida. Se você é sábio para si mesmo, porque a sabedoria, ela, além de ajudar as pessoas, ela transborda dentro da gente. Então a gente vai ter o efeito da sabedoria. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Então o sábio, ele transborda. O zombador, as consequências vão ser na carne dele. E aqui a gente tem no 13 um convite à loucura. A loucura é a mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam, e segue direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá, porque também a loucura também chama, ela também vai chamar. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão mortos e que seus convidados estão na profundeza do inferno. Então, a loucura, a insensatez também faz um convite. Qual o convite que a gente vai ouvir? O convite da sabedoria ou da insensatez? Esse foi o 9, agora a gente vai falar no 10.
Então nós terminamos agora, o 9 termina o convite à sabedoria, agora começam os ditados do sábio. O livro de Provérbios, ele foi escrito numa linguagem de paralelismo. Então ele vai sempre colocar duas coisas em paralelo. Agora no 10 a gente vai ver bem isso. Então, o justo em contraste com o ímpio é o 10, Provérbios de Salomão. Filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Ele começa um paralelo, né? Quando fala de pai, fala de limites, né? Quando fala de mãe, fala de educação. Então, o filho sábio é a alegria do pai, o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. 2. Tesouros conseguidos de forma iníqua, né? De forma impiedosa, não serve de nada. Então, quais são os lucros disso que tu estás fazendo, né? 10:3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem é o justo, né? Aquele que é justificado pelo Senhor, né? Aquele que é justificado sempre vai ser acolhido por Deus. 4. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. A gente teve aqui, né, uma advertência da sabedoria para a gente ser diligente, né? Para a gente ser diligente como é a formiga, né? Que não, olha só, ser diligente tá ali no 6 dizendo que como a formiga que não tem nenhum líder, não tem nenhum governante, ela junta durante o verão para comer no inverno, a gente tem que ser diligente e fazer aquilo que precisa ser feito no momento que tem que ser feito, não ser preguiçoso, né? Então, no 10 ele volta aqui. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas quem trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho da vergonha. A gente tem que ser responsável com a nossa colheita e responsável por fazer a colheita também. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos ímpios mora a violência, né? Aquilo que sai, nós temos o nosso canal da nossa alma, que são todos os nossos sentidos. Então, aquilo que sai da nossa boca é mais ou menos tudo aquilo que tem dentro do nosso coração. Então, o sábio sempre vai derramar, vai transbordar sabedoria. E o ímpio, da boca dele, sempre sai violência. A memória do justo é abençoada, então seremos lembrados. Mas o nome do ímpio irá apodrecer, será esquecido. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem é que tem o coração sábio? Quais são as 4 características de um coração sábio, né? O sábio, então, tem um coração cheio de amor, sensato, fiel e equilibrado. Essas são as características de um coração sábio. Então, quem tem um coração sábio, aceita os mandamentos e aceita e os escreve na tábua do seu coração. Mas o que fala tolice acaba em ruína. Porque normalmente aquilo que a gente fala aquilo que a gente tem o coração cheio, né? Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgostos, e o que fala tolice acaba em ruína. 10:11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. De novo, ele vai falar que a gente derrama aquilo que a gente está cheio, né? Então, a boca do justo é quem cumpre os mandamentos, que a boca do justo sempre vai falar sobre sabedoria. É manancial de vida. Como é bom escutar uma pessoa que é sábia, né? Que vai estar sempre edificando a nossa vida. Então, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente está ouvindo todos os dias. Isso não só das pessoas que temos na nossa frente, mas as músicas. O que você tem colocado dentro de si? Qual é a fonte que tu estás trazendo, né? De conhecimento para dentro de si. E, normalmente, aquilo que a gente coloca para dentro, a gente também coloca para fora. 12. O ódio provoca o conflito, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo, né? Um sábio explode seu coração, ele não consegue passar sem transbordar amor, sabedoria na vida da pessoa. E, né, a vara é amiga do tolo, a gente fala muito isso. Então, a vara, né, o açoite é para aquele que é tolo.
Os lábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens dos ricos são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. E aqui a gente fala também do que temos dentro da gente. Então, os bens do rico são a sua fortaleza, né? Não só os bens materiais, mas aquilo que ele carrega dentro de si é a sua fortaleza. E o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza, a sua falta de conhecimento, né? A obra do justo conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Então, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Guardar onde? Que a gente tem que guardar o ensino no nosso coração. Mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que o difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas o que controla a língua é sábio, né? Uma vez eu tive um ensinamento muito interessante de uma pastora, que ela falava assim, que a mulher inteligente é aquela que mantém a língua molhadinha. Ela falava assim. E aquilo ficou dentro de mim, né? E o que é manter a língua molhadinha? É manter ela dentro da boca fechadinha, ó. Isso é manter a língua molhadinha. E aí fala aqui, né, que quem controla a língua é sábio, quem tem o poder de controlar a língua, porque na nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. E às vezes a gente no fogo, né, às vezes a gente naquela situação que é desafiadora, a nossa boca acaba falando coisas que a gente não queria falar. Talvez ali no momento a gente, né, explode e aí tem coisas que não voltam mais. E uma delas é a palavra lançada, né? A pedra jogada, a palavra lançada. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto nela. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Então, a bênção do Senhor realmente enriquece, olha que legal. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Ai, como é gostoso ter sabedoria. Se divertir com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. Qual é o pai amoroso que não vai conceder aquilo que seu filho amado e obediente, justo e sábio está pedindo? É como nós temos, né? Às vezes o nosso filho pede, pai, eu gostaria de tal coisa. Se ele é um filho amado, um filho cumpridor, um filho obediente, o que a gente faz? A gente dá muito mais do que aquilo que ele pediu. E assim é Deus. Se nós fazemos isso, imagine Deus, que é esse pai amoroso, que é dono da prata, do ouro, que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos exércitos. Será que ele não vai nos abrir as portas e nos presentear e nos dar muito mais do que aquilo que a gente pediu? 10:25. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Quem precisa de um favor e aí envia um preguiçoso, já sabe que ele não vai fazer e não vai cumprir aquilo que precisa ser feito. 27. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. 32. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só sai perversidade. E aí a gente termina a leitura do Provérbios 10. Será que a gente está cumprindo? Será que a gente está cumprindo o nosso propósito todos os dias? Será que da nossa boca e do nosso coração saem palavras e sentimentos de sabedoria?
Gente, a gente precisa ser alegre. A gente viu aqui nas características da sabedoria que a gente precisa fazer tudo com algum sacrifício, porque a gente precisa fazer as boas escolhas, mas a gente precisa fazer com alegria, ter ordem, nos alimentar daquilo que vai nos edificar e sermos sensatos, né? Então isso é um caminho para a sabedoria. As oportunidades são construídas no caminho e Deus nunca vai ajudar, Deus nunca vai prosperar aquele que está parado. Ó, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Aqui fala no 6:6, né? Isso mexeu bastante comigo, eu andava numa fase dizendo que eu estava cansada. Agora, meu filho, agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, não, aqui não, desculpa aqui. Ó, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Fala no 6:9. Quando se levantará do seu sono? Então, a sabedoria e Deus, as bênçãos de Deus vai pegar quem está no caminho. E esse caminho tem que ser alegre, esse caminho tem que ser um caminho justo, um caminho de edificação. E as oportunidades todas se constroem. A gente precisa apenas ser diligente com aquilo que Deus colocou, né, no nosso caminho, no nosso coração. Então esse é o recado para hoje. Seja diligente, né? Pratique o bem. É muito fácil a gente entender o que é o bem, o que é o mal. A gente tem tempo todo, todos os dias, a escolha, né, e a possibilidade de fazer diferente, mas fazer um diferente sendo orientado pela palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Que Deus abençoe. Hoje é terça-feira. Que Deus abençoe a terça-feira de vocês. Já estamos aqui dando a nossa premissa, dando a melhor parte do nosso dia para Deus, começando com uma pílula de conhecimento, com uma pílula de sabedoria. Terminamos aqui o décimo capítulo. Estamos aqui ticando mais um dia, cumprindo o nosso propósito, que é falar um pouquinho da palavra de Deus e trazer um pouco de esclarecimento, né, dessa palavra que parece no começo parecia tão escura para mim. Hoje eu leio, né, e eu já na minha cabeça já vem os entendimentos, porque a gente amplia tudo aquilo que a gente foca. Então naquilo que você estiver focando, tenha certeza que tu vai ampliar. Então amplie esse seu conhecimento. Fala nesse livro aqui para encerrar. Esse livro, O Homem Mais Rico, Salomão, o Homem Mais Rico que já existiu, ele fala que se em 2 anos você lê os provérbios, e provérbios tem 31 capítulos, curiosamente para você ler um por dia, durante 2 anos você ler, você já vai ficar muito mais sábio que as pessoas que estão em volta de você. Se você ler durante 5 anos, você vai ficar milionário. Será que não vale a gente fazer algo desse jeito? Tu vê, ó. Eu levei 22 minutos falando bastante para ler 2 capítulos, porque eu li o 9, porque eu perdi o meu vídeo ontem, né? E tá melhor explicado no YouTube, e o 10. Então, será que 10 minutos do nosso dia não vai fazer, né? A gente não poderia dar essa premissa para Deus, para a gente se tornar um pouco mais sábio, mais inteligente, né? A gente tem que entender que a gente está acordando para aprender mais, para transbordar mais. Então, será que eu não posso dar isso para de repente faz um propósito com Deus? Vamos ler esse provérbio aí durante 2 anos para ver se a gente não vai ser mais sábio, durante 5 anos para a gente não ver se a gente não vai ser milionário, gente. Vamos fazer uma prova. E às vezes 10 minutos, as pessoas falam, eu não tenho tempo, mas todo mundo tem. Ontem eu tava com a Sofia, né, deitada, a gente deitou cedo, mas a gente dormiu tarde, porque a gente ficou viajando nas redes, e a gente comentou ontem, a gente não vai fazer mais isso. O tempo escorre nos nossos dedos, né? Aquilo que a gente escolhe fazer faz toda a diferença. Poderíamos ter assistido The Chosen, por exemplo, que é uma série que a gente está assistindo. Poderíamos ter conversado, poderíamos ter feito qualquer coisa e não ficar nas redes. Então a gente tem que vigiar. Fala, né, a Bíblia, vigiar e orar. Primeiro tu vigia o que tu estás fazendo, vigia o caminho que estás andando, e depois você ora. Por que vigiar antes? Porque é muito fácil de a gente trocar, né? Ontem eu vi um postzinho muito rápido, assim, de um rapaz que dizia assim, como é que pode Judas trocar Jesus por algumas moedas? Daí ele pensa assim, como é que pode isso? Ai, me lembrei que eu não fiz o meu devocional. Daí ele começa a olhar assim e trocar, né? Ah, mas eu faço daqui a pouquinho. Então, a gente, na hora que a gente escolhe não fazer o que tem que ser feito, a gente é um Judas. A gente está trocando Jesus ou aquilo que Deus deu pra gente
por umas moedas. E por quantas moedas você está trocando? E pelo que você está fazendo essa troca? O que será que está fazendo? Isso que está fazendo vai edificar? Então a gente precisa entender disso. Será que estamos trocando? Todo mundo tem 24 horas. Como é que tem gente que é muito mais produtivo? Porque ele faz e não se distrai. Então ontem nós tivemos uma conversa, eu e a Sofia, ontem antes de dormir, e a gente vai tentar. E é um processo, a gente vai começar, mas eu não vou mais olhar as redes? Sim, a gente pode olhar as redes, a gente pode ficar um tempo olhando, mas a gente não pode ficar, tipo, quase uma hora que a gente poderia estar conversando, estudando, vendo, fazendo uma boa leitura. Temos tantos livros nessa casa, poderíamos estar lendo o livro, então a gente precisa vigiar, e a gente ficou uma hora olhando besteira completa, não, nada daquilo que eu vi eu consigo me lembrar para dizer assim, não, eu olhei ontem, foi legal, né, esse tempo que eu fiquei essa uma hora, não me lembro de nada que foi besterol completo, assim. Então a gente tem que entender aquilo que a gente está colocando, então onde a gente está colocando o nosso tempo, onde que a gente está, né? Se a gente está sendo diligente com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, amém? Boa terça, que Deus abençoe vocês e até quarta é amanhã, dia 11, no capítulo 11. Fiquem com Deus.